Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal que não tem medo de mergulhar nos temas mais complexos e polêmicos do cenário global. Hoje, vamos desvendar um tabuleiro de xadrez geopolítico onde os peões são nações e os reis são superpotências. Estamos falando da Venezuela, um país que nos últimos anos se tornou o epicentro de uma disputa silenciosa, mas feroz, entre dois gigantes, a China e os Estados Unidos. Preparem-se para uma análise profunda, imparcial e cheia de fatos que vão fazer você questionar tudo o que sabe. Mas antes de começarmos essa jornada de conhecimento, eu preciso da sua ajuda para que este conteúdo chegue a mais pessoas. É crucial que você deixe o seu like agora mesmo. Sim, agora. Não espere o final do vídeo. O seu like é o combustível que faz o YouTube entender que este vídeo é relevante e o distribui para mais espectadores. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de pensadores críticos, clique no botão de inscrever-se agora. É rápido, é fácil e é a sua garantia de não perder nenhuma das nossas análises exclusivas. O que está acontecendo com a Venezuela? A Venezuela, um país sul-americano rico em recursos naturais, tem sido palco de uma das crises mais complexas e prolongadas da história recente. Desde o início dos anos 2000, sob a liderança de Hugo Chávez, e posteriormente de Nicolás Maduro, a nação experimentou profundas transformações políticas, econômicas e sociais. O modelo socialista implementado, baseado na nacionalização de indústrias e em programas sociais financiados pela receita do petróleo, gerou inicialmente um período de prosperidade e redução da pobreza. No entanto, a queda dos preços do petróleo, a má gestão econômica, a corrupção generalizada e as sanções internacionais levaram o país a uma espiral de hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, colapso dos serviços públicos e um êxodo massivo de sua população. Milhões de venezuelanos buscaram refúgio em países vizinhos e em outras partes do mundo, gerando uma crise humanitária sem precedentes na região. No cenário político, a Venezuela tem sido caracterizada por uma crescente polarização e instabilidade. O governo de Nicolás Maduro, que assumiu após a morte de Chávez em 2013, enfrentou acusações de autoritarismo, repressão à oposição e violações dos direitos humanos. A Assembleia Nacional, controlada pela oposição, foi esvaziada de poder e novas eleições foram questionadas por sua legitimidade. Em 2019, Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, autoproclamou-se presidente interino, sendo reconhecido por dezenas de países, incluindo os Estados Unidos, que consideravam o governo Maduro ilegítimo. Essa dualidade de poder aprofundou a crise, com sanções econômicas severas impostas pelo Zerral, visando pressionar a saída de Maduro. Mais recentemente, em janeiro de 2026, o cenário venezuelano sofreu uma reviravolta dramática. Nicolás Maduro foi capturado em uma operação que envolveu forças dos Estados Unidos, sendo posteriormente extraditado para Nova York para enfrentar acusações de narcoterrorismo. Este evento, sem precedentes na história moderna da América Latina, alterou radicalmente o tabuleiro político do país. Delcy Rodrigues, que ocupava o cargo de vice-presidente, assumiu a presidência interina, em um movimento que gerou incerteza e especulação sobre o futuro da nação. A intervenção americana, embora justificada por Washington como uma ação contra o narcotráfico e a ditadura, levantou questões complexas sobre soberania nacional, direito internacional e o papel das grandes potências na região. A Venezuela, agora sob um novo governo interino e com uma forte presença americana, encontra-se em um momento de transição crítica, com seu destino pendurado na balança entre a reconstrução e a continuidade da instabilidade. Quem é a China na Venezuela? A China, nas últimas 2 décadas, emergiu como um ator econômico e político de peso na Venezuela, estabelecendo uma relação que transcende o mero comércio e se aprofunda em laços financeiros, energéticos e até militares. Para a China, a Venezuela representava um parceiro estratégico crucial na América Latina, uma região de crescente importância para a sua política externa e econômica. A relação bilateral floresceu sob a presidência de Hugo Chávez, que buscava diversificar os parceiros comerciais da Venezuela
e reduzir a dependência dos Estados Unidos. A China, por sua vez, viu na Venezuela uma fonte vital de recursos naturais e um mercado para seus produtos e investimentos. Os investimentos chineses na Venezuela foram massivos, totalizando mais de 65 bilhões de dólares em empréstimos desde 2007. Esses empréstimos, concedidos por bancos estatais chineses, eram frequentemente garantidos por carregamentos futuros de petróleo venezuelano. Essa modalidade de empréstimo por petróleo permitiu à Venezuela financiar projetos de infraestrutura, programas sociais e manter sua economia em funcionamento, enquanto garantia à China um suprimento constante de energia para sua crescente demanda industrial. Além dos empréstimos, empresas chinesas investiram diretamente em diversos setores da economia venezuelana, incluindo a indústria de petróleo, mineração, construção de infraestrutura, energia e telecomunicações. A presença chinesa se manifestava em projetos como a construção de moradias populares, fábricas, ferrovias e até mesmo na modernização das forças armadas venezuelanas, com a venda de equipamentos militares e tecnologia. A estratégia da China na Venezuela era multifacetada. Economicamente, buscava garantir o acesso a recursos energéticos e minerais, expandir sua influência comercial e encontrar novos mercados para seus produtos e serviços. Politicamente, a China via a Venezuela como um aliado na América Latina, um contraponto à hegemonia dos Estados Unidos na região. Apoiando o governo chavista, a China reforçava sua narrativa de um mundo multipolar e de não intervenção nos assuntos internos de outros países. No entanto, essa relação não estava isenta de riscos. A crescente instabilidade econômica e política da Venezuela, a má gestão dos recursos e a corrupção generalizada colocaram em xeque a capacidade do país de honrar seus compromissos financeiros. Com a queda da produção de petróleo e a imposição de sanções internacionais, a China viu seus investimentos e empréstimos se tornarem cada vez mais vulneráveis. A captura de Nicolás Maduro em 2026 e a subsequente consolidação da influência americana na Venezuela representam um golpe significativo para a estratégia chinesa na região, colocando em risco bilhões de dólares em investimentos e a sua posição como um ator-chave na política venezuelana. Quem são os Ebrim Awad na Venezuela? Os Estados Unidos têm uma longa e complexa história de envolvimento na América Latina, e a Venezuela não é exceção. Tradicionalmente, os Equatorianos consideram a região como sua esfera de influência, e a ascensão de governos anti-americanos, como o chavista na Venezuela, sempre foi vista com desconfiança e preocupação em Washington. Para os Equatorianos, a Venezuela sob Chávez e Maduro representava uma ameaça a seus interesses estratégicos, econômicos e de segurança. A retórica anti-imperialista do governo venezuelano, suas alianças com países como Cuba, Rússia e China, e suas acusações de apoio a grupos terroristas e narcotraficantes foram fatores que contribuíram para uma relação cada vez mais tensa. A estratégia dos Estados Unidos em relação à Venezuela foi marcada por uma combinação de pressão diplomática, sanções econômicas e apoio à oposição. Desde o governo George W. Bush, passando por Obama e Trump, a política americana buscou isolar o regime venezuelano e promover uma transição democrática. As sanções econômicas, intensificadas durante a administração Trump, visavam cortar as fontes de receita do governo Maduro, especialmente as provenientes da indústria petrolífera, na esperança de que a pressão econômica levasse à sua queda. Essas sanções incluíam o congelamento de ativos, restrições a transações financeiras e um embargo de petróleo, que impactaram severamente a já fragilizada economia venezuelana. Além disso, os EUNURA reconheceram Juan Guaidó como presidente interino em 2019, oferecendo apoio político e financeiro à oposição. No entanto, a política de pressão máxima não resultou na saída de Maduro por muitos anos. A persistência do regime e a crescente crise humanitária levaram a uma reavaliação das táticas americanas. A administração Trump, em seu segundo mandato a partir de 2025, adotou uma postura ainda mais assertiva. Em janeiro de 2026,
Essa postura culminou na operação militar que resultou na captura de Nicolás Maduro. Essa ação, justificada pelos EUA como uma medida necessária para combater o narcoterrorismo e restaurar a democracia, marcou uma mudança radical na política externa americana, demonstrando uma disposição de intervir diretamente em assuntos internos de um país soberano. Para os Estados Unidos, o controle da Venezuela representa não apenas a eliminação de um regime hostil, mas também a consolidação de sua hegemonia na América Latina, o acesso a vastas reservas de petróleo e minerais e, crucialmente, a expulsão da influência de potências rivais como a China e a Rússia da região. A presença militar e política americana na Venezuela pós-Maduro sinaliza uma nova era de envolvimento direto, com implicações profundas para o futuro do país e para o equilíbrio de poder global. Investimentos da China na Venezuela. Os investimentos da China na Venezuela representam um dos pilares mais significativos da relação bilateral entre os dois países, moldando profundamente a economia venezuelana e a estratégia geopolítica chinesa na América Latina. Desde o início dos anos 2000, a China se tornou o maior credor e um dos principais parceiros comerciais da Venezuela, injetando bilhões de dólares em diversos setores da economia. Essa parceria foi impulsionada pela busca chinesa por recursos naturais para alimentar seu rápido crescimento industrial e pela necessidade venezuelana de financiamento e diversificação de parceiros. A espinha dorsal dos investimentos chineses na Venezuela foram os empréstimos garantidos por petróleo. Estima-se que a China tenha concedido mais de 65 bilhões de dólares em empréstimos à Venezuela desde 2007. Esses acordos funcionavam de forma que a Venezuela recebia financiamento em troca de entregas futuras de petróleo bruto. Para a China, isso garantia um suprimento estável e seguro de energia, crucial para sua segurança energética. Para a Venezuela, representava uma fonte de capital para financiar programas sociais, projetos de infraestrutura e manter a economia em funcionamento, especialmente em um período de crescente isolamento financeiro ocidental. Além dos empréstimos, empresas estatais chinesas realizaram investimentos diretos substanciais em setores estratégicos. Na indústria petrolífera, a China National Petroleum Corporation, CNPC, e outras empresas chinesas participaram de joint ventures com a PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo, para desenvolver campos de exploração e produção, construir refinarias e oleodutos. Esses projetos visavam aumentar a capacidade de produção e exportação de petróleo da Venezuela, beneficiando ambos os países. No setor de mineração, a China demonstrou interesse em explorar as vastas reservas de ouro, coltan, bauxita e outros minerais da Venezuela, embora muitos desses projetos tenham enfrentado desafios devido à instabilidade política e à falta de infraestrutura. A infraestrutura também foi um foco importante. Empresas chinesas estiveram envolvidas na construção de moradias populares, hospitais, ferrovias, estradas e usinas elétricas. Esses projetos, muitas vezes financiados pelos empréstimos chineses, visavam modernizar o país e melhorar a qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que geravam oportunidades de negócio para as empresas chinesas. No setor de telecomunicações, a Huawei e outras empresas chinesas forneceram tecnologia e equipamentos para a modernização da rede venezuelana. Até mesmo no setor de defesa, a China vendeu equipamentos militares e tecnologia para a Venezuela, fortalecendo os laços estratégicos. No entanto, a relação de investimento não foi isenta de problemas. A crise econômica venezuelana, caracterizada por hiperinflação, queda acentuada na produção de petróleo e corrupção, colocou em risco os investimentos chineses. A capacidade da Venezuela de honrar seus compromissos de dívida e de fornecer o petróleo prometido diminuiu drasticamente. Muitos projetos de infraestrutura foram paralisados ou concluídos com atrasos significativos. A captura de Nicolás Maduro e a subsequente intervenção americana em 2026 representam um ponto de inflexão crítico para a China. Bilhões de dólares em investimentos e empréstimos estão agora sob a incerteza de um novo governo que pode renegociar
ou até mesmo anular acordos anteriores, potencialmente favorecendo os interesses dos Estados Unidos. A China enfrenta o desafio de proteger seus ativos e sua influência em um cenário geopolítico radicalmente alterado. Estratégia dos emissários na Venezuela. A estratégia dos Estados Unidos em relação à Venezuela, especialmente intensificada na segunda administração Trump, a partir de 2025, pode ser analisada sob diversas lentes, mas seu objetivo central parece ser a consolidação da hegemonia americana na América Latina e a neutralização de influências rivais. Essa estratégia evoluiu de uma política de pressão diplomática e sanções econômicas para uma abordagem mais direta e assertiva, culminando na intervenção militar de janeiro de 2026. Um dos pilares da estratégia americana era a remoção do regime de Nicolás Maduro. Washington considerava o governo Maduro ilegítimo, autoritário e envolvido em atividades ilícitas, como o narcotráfico. A acusação de narcoterrorismo contra Maduro e outros altos funcionários venezuelanos forneceu a justificativa legal e moral para a ação. Para os Iquipamiwa, a saída de Maduro era vista como um passo essencial para restaurar a democracia, os direitos humanos e a estabilidade regional. Outro objetivo crucial era o acesso e controle dos vastos recursos naturais da Venezuela. O país possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, além de significativas reservas de ouro, coltan e outros minerais estratégicos. Para os Estados Unidos, garantir o acesso a esses recursos significa reduzir a dependência de outras regiões produtoras de petróleo, estabilizar os preços globais de energia e assegurar o suprimento de minerais essenciais para suas indústrias de alta tecnologia e defesa. A declaração de Trump sobre o controle americano da Venezuela por muito mais tempo que um ano e o investimento de 100 bilhões de dólares em petróleo sugerem um plano de longo prazo para explorar e gerenciar esses recursos. A expulsão da influência de potências rivais como China e Rússia da América Latina é um componente fundamental da estratégia americana. A China, com seus bilhões em empréstimos e investimentos, e a Rússia, com seu apoio militar e político, haviam estabelecido uma presença significativa na Venezuela, desafiando a tradicional esfera de influência dos EUARA. A intervenção americana visa reverter essa tendência, demonstrando que Washington está disposto a usar a força para proteger seus interesses geopolíticos e manter sua primazia na região. A captura de Maduro e a instalação de um governo interino mais alinhado aos interesses americanos são vistas como um meio de reorientar a política externa e econômica da Venezuela para longe de Pequim e Moscou. A demonstração de poder e a criação de um precedente também são elementos importantes. A operação militar na Venezuela envia uma mensagem clara a outros países da região e a potências globais. Os Estados Unidos estão dispostos a agir unilateralmente quando consideram seus interesses vitais ameaçados. Essa demonstração de força pode servir como um fator de dissuasão para regimes considerados hostis e como um incentivo para que outros países da América Latina se alinhem mais estreitamente com Washington. A comparação com a invasão do Panamá em 1989, que resultou na captura de Manuel Noriega, é frequentemente citada como um precedente para a ação na Venezuela. Finalmente, a estratégia dos Inutrieu busca a reconstrução e estabilização da Venezuela sob uma nova liderança. Embora a intervenção militar seja controversa, a narrativa oficial é de que ela visa criar as condições para uma transição democrática, a recuperação econômica e a melhoria das condições de vida da população venezuelana, que sofreu anos de crise humanitária. A promessa de investimento e ajuda humanitária faz parte dessa visão de longo prazo, embora a implementação e o sucesso dessas iniciativas permaneçam incertos. Estratégia da China na Venezuela. A estratégia da China na Venezuela, embora fundamentalmente econômica, possui profundas implicações geopolíticas e tem sido um pilar da sua política de expansão de influência global. Diante da crescente pressão dos Estados Unidos e, mais recentemente, da intervenção militar que levou à captura de Nicolás Maduro, a China se vê em uma posição delicada, buscando proteger seus vastos investimentos
e manter sua presença na América Latina. Um dos principais objetivos da estratégia chinesa era a segurança energética e o acesso a recursos naturais. A Venezuela, com suas imensas reservas de petróleo e minerais, era vista como um parceiro ideal para garantir o suprimento de matérias-primas essenciais para a economia chinesa em expansão. Os acordos de empréstimo por petróleo foram a principal ferramenta para isso, garantindo à China um fluxo constante de energia em troca de financiamento para a Venezuela. Além do petróleo, a China tinha interesse em minerais como ouro, coltan e bauxita, cruciais para suas indústrias de alta tecnologia. Outro pilar era a expansão da influência econômica e comercial. A Venezuela servia como um ponto de entrada para a China na América Latina, permitindo que empresas chinesas ganhassem experiência e estabelecessem uma base para futuras operações na região. A construção de infraestrutura, a venda de tecnologia e a participação em projetos de desenvolvimento não apenas geravam lucros, mas também fortaleciam os laços econômicos e políticos, promovendo a imagem da China como um parceiro de desenvolvimento. Politicamente, a China buscava diversificar suas alianças e desafiar a hegemonia dos Ipewaro. Ao apoiar o governo chavista, a China reforçava sua doutrina de não intervenção nos assuntos internos de outros países e promovia um modelo de relações internacionais multipolar, em contraste com a abordagem unilateralista percebida dos Estados Unidos. A Venezuela era um aliado estratégico na América Latina, uma região tradicionalmente dominada pela influência americana, permitindo à China projetar seu poder e sua visão de ordem global. No entanto, a estratégia chinesa na Venezuela enfrentou desafios crescentes. A instabilidade política, a crise econômica e as sanções do sexênio IWA colocaram em risco os bilhões de dólares em empréstimos e investimentos. A queda na produção de petróleo venezuelano dificultou o cumprimento dos acordos de empréstimo por petróleo, e a capacidade do país de pagar suas dívidas tornou-se uma preocupação séria para Pequim. Com a captura de Maduro em 2026 e a consolidação da influência americana, a China se encontra em uma encruzilhada. Sua estratégia atual parece focar em proteger seus ativos e renegociar sua posição. Isso pode envolver 1. Engajamento diplomático com o novo governo interino. A China pode buscar estabelecer relações pragmáticas com Delcy Rodrigues e o governo apoiado pelos Equinori, na esperança de proteger seus investimentos e garantir que os acordos existentes sejam honrados, mesmo que parcialmente. 2. Oferecer alternativas econômicas. A China pode tentar oferecer novos pacotes de ajuda, investimentos ou acordos comerciais ao novo governo, buscando manter alguma influência e evitar uma completa exclusão econômica. 3. Crítica à intervenção americana. Pequim pode continuar a condenar a intervenção militar dos Ipeisimuri-Meiwa como uma violação da soberania e do direito internacional, buscando apoio de outros países e reforçando sua narrativa anti-hegemônica. 4. Fortalecer outras alianças na América Latina. Diante da perda de influência na Venezuela, a China pode intensificar seus esforços para fortalecer laços com outros países da região, como Brasil, Argentina e Chile, para compensar a perda e manter sua presença regional. A estratégia chinesa na Venezuela é um teste crucial para sua capacidade de projetar poder e proteger seus interesses em um cenário global cada vez mais competitivo e volátil. Petróleo. O prêmio maior. O petróleo é, sem dúvida, o prêmio maior na disputa pela Venezuela, um recurso que moldou a história do país e o colocou no centro das atenções geopolíticas. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, estimadas em mais de 300 bilhões de barris, superando as da Arábia Saudita, Rússia e Irã. Essa riqueza subterrânea é a principal razão pela qual a nação caribenha se tornou um campo de batalha para as superpotências. Para os Estados Unidos, o controle do petróleo venezuelano oferece múltiplas vantagens estratégicas e econômicas. Primeiramente, garante uma fonte de energia segura e próxima.
reduzindo a dependência de regiões mais voláteis, como o Oriente Médio. Isso confere aos Estados Unidos maior flexibilidade em sua política externa e maior segurança energética. Em segundo lugar, o acesso ao petróleo venezuelano permite a Washington influenciar os preços globais da commodity, um fator crucial para a economia mundial. Ao controlar uma parte significativa da oferta, os EUA podem estabilizar ou manipular os mercados de energia, beneficiando suas próprias indústrias e consumidores. Em terceiro lugar, o controle do petróleo venezuelano é uma ferramenta poderosa para bloquear o acesso de rivais estratégicos, como a China, a essa fonte vital de energia. Ao privar a China de um suprimento garantido de petróleo, os EUA podem enfraquecer sua segurança energética e, consequentemente, seu crescimento econômico e sua capacidade de projetar poder global. A declaração de Trump sobre o investimento de $100 bilhões em petróleo venezuelano e o controle americano, por muito mais tempo que um ano, sublinha a importância estratégica desse recurso para Washington. Para a China, o petróleo venezuelano era igualmente vital. Como a segunda maior economia do mundo e um gigante industrial, a China tem uma demanda insaciável por energia. A Venezuela representava uma fonte diversificada e potencialmente estável de petróleo, crucial para alimentar suas fábricas, transportes e crescimento urbano. Os acordos de empréstimo por petróleo foram a forma encontrada pela China para garantir esse suprimento, vinculando o financiamento ao acesso ao recurso. A perda do acesso privilegiado ao petróleo venezuelano, após a intervenção americana, representa um revés significativo para a segurança energética da China, forçando-a a buscar alternativas em outras regiões, muitas vezes mais distantes e politicamente complexas. A disputa pelo petróleo venezuelano não é apenas uma questão de economia, mas de poder geopolítico. Quem controla as maiores reservas de petróleo do mundo tem uma vantagem estratégica imensa no cenário global. A capacidade de influenciar a produção, o transporte e o preço do petróleo confere um poder considerável sobre outras nações. A intervenção americana na Venezuela, portanto, pode ser vista como um movimento decisivo para garantir que esse prêmio maior permaneça sob a esfera de influência ocidental, ou pelo menos fora do alcance de seus principais adversários. O futuro da indústria petrolífera venezuelana e de quem a controlará terá ramificações que se estenderão muito além das fronteiras do país, afetando a economia global, a segurança energética e o equilíbrio de poder entre as superpotências. Minerais raros. O segundo prêmio. Enquanto o petróleo domina as manchetes e a atenção geopolítica na Venezuela, um segundo prêmio igualmente valioso e estratégico jaz sob o solo do país: os minerais raros e outros recursos minerais essenciais. A Venezuela é abençoada com uma vasta gama de minerais, incluindo ouro, diamantes, coltan, bauxita, ferro, cobre e carvão, muitos dos quais são cruciais para as indústrias de alta tecnologia e defesa do século XXI. Para os Estados Unidos, o acesso a esses minerais raros é de importância crescente. A dependência global de certos minerais, como as terras raras, para a fabricação de eletrônicos, baterias, veículos elétricos, equipamentos militares avançados e tecnologias de energia renovável, é um ponto de vulnerabilidade estratégica. A China atualmente domina a produção e o processamento de muitos desses minerais, o que confere a Pequim uma alavancagem significativa na cadeia de suprimentos global. Ao garantir o acesso aos minerais venezuelanos, os EUA podem diversificar suas fontes de suprimento, reduzir sua dependência da China e fortalecer sua própria segurança econômica e tecnológica. A exploração desses recursos sob controle americano permitiria a Washington ter maior controle sobre as cadeias de suprimentos críticas, um objetivo estratégico fundamental em um mundo cada vez mais competitivo. Para a China, os minerais venezuelanos representavam uma oportunidade de consolidar ainda mais sua posição como líder global na indústria de alta tecnologia. A China já é um grande consumidor e processador de minerais raros, e o acesso a novas fontes de matéria-prima na Venezuela teria fortalecido sua capacidade de produção e sua influência sobre os mercados globais.
Empresas chinesas demonstraram interesse em projetos de mineração na Venezuela, buscando explorar as reservas de ouro e coltan, um mineral essencial para a fabricação de capacitores em telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos. A perda desse acesso privilegiado, após a intervenção americana, representa um revés para a estratégia chinesa de garantir o suprimento de minerais críticos. A exploração desses minerais, no entanto, não é isenta de desafios. A mineração ilegal e descontrolada na Venezuela tem sido associada a graves violações dos direitos humanos, danos ambientais e financiamento de grupos criminosais. A região do Arco Mineiro do Orinoco, em particular, tem sido palco de conflitos e exploração predatória. Qualquer plano de exploração mineral, seja pelos Mirusewa ou pela China, teria que enfrentar essas questões complexas, equilibrando o potencial econômico com as preocupações sociais e ambientais. Em última análise, a disputa pelos minerais venezuelanos reflete uma competição mais ampla pelo controle dos recursos que impulsionarão as economias e as tecnologias do futuro. Quem detiver o acesso e o controle sobre esses segundos prêmios terá uma vantagem estratégica considerável na corrida pela supremacia tecnológica e econômica global. A intervenção americana na Venezuela, portanto, não é apenas sobre petróleo, mas também sobre a garantia de que os recursos minerais críticos do país sejam integrados às cadeias de suprimentos ocidentais, longe da influência de seus principais adversários. Impacto na América Latina. A disputa entre China e EURA pela Venezuela, culminando na intervenção americana e na captura de Maduro, tem um impacto profundo e multifacetado na América Latina, redefinindo as relações de poder, as alianças e o futuro da região. A América Latina, historicamente vista como a esfera de influência dos Estados Unidos, tem sido palco de uma crescente penetração chinesa nas últimas 2 décadas, e a Venezuela era um dos pontos mais visíveis dessa competição. Para os países da América Latina, a intervenção americana na Venezuela envia uma mensagem clara e, para muitos, preocupante. Ela demonstra que os Estados Unidos estão dispostos a usar a força militar para proteger seus interesses e remover regimes que consideram hostis, mesmo que isso signifique violar a soberania nacional. Essa ação pode ser interpretada de 2 maneiras. Para alguns, como um sinal de que os Elinukiawa estão dispostos a agir contra ditaduras e regimes corruptos, promovendo a democracia e a estabilidade. Para outros, é um lembrete sombrio do intervencionismo histórico dos Equiar-Sinewas na região, levantando temores de que outros países possam se tornar alvos se suas políticas não se alinharem com os interesses de Washington. A presença chinesa na América Latina, impulsionada por investimentos em infraestrutura, comércio e empréstimos, tem sido vista por muitos países como uma alternativa bem-vinda à influência americana. A China oferece financiamento sem as condicionalidades políticas frequentemente associadas aos empréstimos ocidentais, o que atraiu governos de diversas orientações ideológicas. No entanto, a situação na Venezuela pode levar a uma reavaliação dessa estratégia. A incapacidade da China de proteger seu aliado e seus investimentos na Venezuela pode fazer com que outros países da região questionem a confiabilidade de Pequim como um parceiro de segurança e como um contrapeso eficaz aos Emarecura. A disputa pela Venezuela também pode levar a uma reconfiguração das alianças regionais. Países que historicamente mantiveram relações próximas com a China, como Bolívia, Nicarágua e Cuba, podem se sentir mais vulneráveis e pressionados a reavaliar suas posições. Alguns podem buscar um alinhamento mais próximo com os Estados Unidos para evitar serem os próximos alvos, enquanto outros podem tentar fortalecer laços com a China e a Rússia em um esforço para resistir à hegemonia americana. O Brasil, a maior economia da América Latina, terá um papel crucial nesse novo cenário, equilibrando suas relações com ambas as superpotências. Economicamente, a intervenção na Venezuela pode ter impactos mistos. Por um lado, a estabilização e a reconstrução da economia venezuelana, com o apoio dos Ilha-Ceira, poderiam gerar oportunidades de comércio e investimento para os países vizinhos. Por outro lado, a consolidação do controle americano sobre os recursos venezuelanos
pode significar que os benefícios econômicos serão direcionados principalmente para empresas e interesses americanos, em detrimento de outros atores regionais. A renegociação de dívidas e acordos comerciais da Venezuela com a China também pode criar precedentes para outros países da região que possuem grandes dívidas com Pequim. Em suma, a crise venezuelana e a disputa entre China e a EU transformaram a América Latina em um campo de batalha geopolítico. A região enfrenta um futuro incerto, onde a escolha entre alinhamento com Washington ou Pequim se torna mais premente e onde a soberania e a autodeterminação dos países podem ser testadas de maneira sem precedentes. Impacto global. A disputa entre China e Estados Unidos pela Venezuela, culminando na intervenção militar americana, transcende as fronteiras da América Latina e projeta um impacto global significativo, redefinindo o equilíbrio de poder, as normas do direito internacional e a dinâmica das relações entre as superpotências. Este evento pode ser visto como um microcosmo da crescente competição global entre Washington e Pequim. Um dos impactos mais imediatos é a demonstração de poder americano e a redefinição de sua política externa. A intervenção na Venezuela sinaliza uma disposição dos Estados Unidos de usar a força unilateralmente para proteger seus interesses, mesmo em um cenário pós-Guerra Fria, onde a intervenção militar em países soberanos é amplamente condenada. Isso pode ser interpretado como um retorno a uma política externa mais assertiva e intervencionista, com implicações para outras regiões do mundo onde os EUA têm interesses estratégicos, como o Oriente Médio, a África e o Indo-Pacífico. A mensagem é clara. Os EUA estão dispostos a agir quando consideram seus interesses vitais ameaçados, independentemente das objeções internacionais. Para a China, o impacto é multifacetado. A perda de um aliado estratégico e de bilhões de dólares em investimentos na Venezuela representa um revés significativo para sua estratégia de expansão global e para sua credibilidade como um parceiro confiável. A China, que defende a não intervenção nos assuntos internos de outros países, vê sua narrativa desafiada pela ação americana. Isso pode levar Pequim a reavaliar suas estratégias de investimento e aliança em outras regiões, tornando-se mais cautelosa ou, alternativamente, mais assertiva na proteção de seus interesses. A China pode intensificar seus esforços para construir alianças e fortalecer sua capacidade militar para dissuadir futuras intervenções americanas em suas esferas de interesse. O direito internacional e as instituições multilaterais também são profundamente afetados. A intervenção na Venezuela levanta questões sobre a validade da soberania nacional e o papel de organizações como as Nações Unidas. Se uma superpotência pode intervir militarmente em um país soberano sob a justificativa de combater o narcotráfico ou restaurar a democracia, isso pode criar um precedente perigoso para futuras ações unilaterais, minando a ordem internacional baseada em regras. A condenação da ONU e de outros organismos internacionais, embora importante, pode ser vista como insuficiente para conter o poder de uma superpotência. A competição por recursos naturais é intensificada globalmente. A disputa pelo petróleo e minerais da Venezuela é um reflexo de uma corrida global por recursos críticos. A intervenção americana garante o acesso a esses recursos para o Ocidente, mas também intensifica a busca por fontes alternativas por parte da China e de outros países. Isso pode levar a uma maior competição por recursos na África, Ásia Central e outras regiões, com implicações para a estabilidade global e os preços das commodities. Finalmente, o impacto global se manifesta na reconfiguração do equilíbrio de poder. A intervenção na Venezuela pode ser vista como um ponto de virada na competição entre os EUA e a China, com Washington reafirmando sua primazia na América Latina e, por extensão, no cenário global. No entanto, isso também pode galvanizar a China e a Rússia a fortalecerem sua cooperação e a buscarem novas formas de desafiar a hegemonia americana, levando a um mundo mais polarizado e potencialmente mais instável. A Venezuela, portanto, não é apenas um país sul-americano,
mas um campo de batalha simbólico e estratégico na luta pelo futuro da ordem mundial. Argumentos de quem apoia os EUA. A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, culminando na captura de Nicolás Maduro, gerou um intenso debate global. Aqueles que apoiam a estratégia dos EUA frequentemente baseiam seus argumentos em princípios de segurança nacional, combate ao crime transnacional, promoção da democracia e proteção dos direitos humanos. Um dos principais argumentos a favor da ação americana é a luta contra o narcoterrorismo. O governo dos Israel acusou Nicolás Maduro e outros altos funcionários venezuelanos de envolvimento direto com o tráfico internacional de drogas, financiando grupos terroristas e desestabilizando a região. Para os defensores da intervenção, a captura de Maduro era uma medida necessária para desmantelar uma rede criminosa que representava uma ameaça direta à segurança dos Estados Unidos e de seus aliados. A ação é vista como uma resposta legítima a atividades que transcendem as fronteiras nacionais e minam a segurança global. Outro ponto central é a promoção da democracia e dos direitos humanos. O regime de Maduro foi amplamente criticado por sua natureza autoritária, a repressão à oposição, a prisão de dissidentes políticos, a censura da imprensa e as graves violações dos direitos humanos. Milhões de venezuelanos foram forçados a fugir do país devido à perseguição política e à crise humanitária. Para os apoiadores da intervenção, os EUA agiram para libertar o povo venezuelano de uma ditadura opressora e para restaurar os princípios democráticos. A ação é vista como uma intervenção humanitária, mesmo que controversa, para proteger uma população que sofria sob um regime ilegítimo. A proteção dos interesses de segurança nacional dos EUA é um argumento fundamental. A Venezuela, sob Maduro, havia estabelecido laços estreitos com potências rivais como a China e a Rússia, permitindo sua presença e influência na América Latina, uma região considerada vital para a segurança americana. Para os defensores da intervenção, a presença de um regime hostil e alinhado a adversários estratégicos representava uma ameaça à estabilidade regional e à própria segurança dos EU. A remoção de Maduro e a reorientação da Venezuela para longe dessas influências são vistas como passos essenciais para salvaguardar os interesses americanos. Além disso, a estabilização regional é um argumento importante. A crise venezuelana gerou um enorme fluxo de refugiados para países vizinhos, sobrecarregando seus sistemas sociais e econômicos e criando instabilidade. O colapso do Estado venezuelano e a proliferação de grupos criminosos e armados na fronteira representavam uma ameaça à segurança de toda a América Latina. Para os apoiadores da intervenção, a ação dos EUA, embora drástica, era necessária para estabilizar a Venezuela e, por extensão, toda a região, permitindo a recuperação econômica e a redução da crise humanitária. Finalmente, a questão dos recursos naturais é um fator subjacente. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo e vastos depósitos de minerais críticos. Para os defensores da intervenção, garantir que esses recursos sejam explorados de forma responsável e que não caiam nas mãos de regimes hostis ou de potências rivais é do interesse global. A intervenção é vista como um meio de garantir o acesso a esses recursos vitais para a economia mundial e para as cadeias de suprimentos ocidentais. Em suma, os apoiadores da estratégia dos EUA veem a intervenção como uma ação justificada e necessária para combater o crime, promover a democracia, proteger os interesses nacionais e estabilizar uma região em crise. Argumentos de quem critica os EUA, a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e a captura de Nicolás Maduro geraram uma onda de críticas e condenações em diversas partes do mundo, levantando sérias questões sobre o direito internacional, a soberania nacional e as verdadeiras motivações por trás da ação americana. Um dos argumentos mais contundentes contra a intervenção é a violação da soberania nacional e do direito internacional. Críticos argumentam que a ação militar dos EUA em território venezuelano, sem a autorização do Conselho de Segurança da ONU ou o consentimento do governo venezuelano,
mesmo que considerado ilegítimo por alguns, constitui uma violação flagrante dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas. Para eles, cada nação tem o direito de determinar seu próprio destino sem interferência externa, e a intervenção militar estabelece um precedente perigoso para futuras ações unilaterais de grandes potências. Outra crítica central é o imperialismo e o neocolonialismo. Muitos veem a ação dos Emuwaksa como uma manifestação da doutrina Monroe e da longa história de intervenções americanas na América Latina, motivadas por interesses econômicos e geopolíticos, e não por preocupações genuínas com a democracia ou os direitos humanos. A Venezuela, com suas vastas reservas de petróleo e minerais, é vista como um alvo cobiçado, e a intervenção é interpretada como uma tentativa de Washington de controlar esses recursos e garantir sua hegemonia regional, expulsando a influência de potências rivais como a China e a Rússia. A hipocrisia e a seletividade da política externa dos Eiseriware também são frequentemente apontadas. Críticos questionam por que os Imacimafearo intervêm na Venezuela, mas não em outros países, com regimes autoritários ou problemas de direitos humanos igualmente graves, sugerindo que as motivações são seletivas e baseadas em interesses estratégicos e não em princípios universais. A acusação de narcoterrorismo contra Maduro é vista por alguns como uma justificativa conveniente para uma intervenção predeterminada. As consequências humanitárias e a instabilidade geradas pela intervenção são outra preocupação. Embora os Sibimasiwa afirmem que a ação visa estabilizar a Venezuela, críticos argumentam que a intervenção militar pode levar a um aumento da violência, a um conflito prolongado e a uma piora da crise humanitária com mais mortes e deslocamentos. A imposição de um governo por força externa pode não ser aceita por toda a população, gerando resistência e um ciclo de instabilidade. Além disso, a intervenção pode minar a ordem internacional baseada em regras. Ao agir unilateralmente, os Ifeiraquiara enfraquecem a autoridade de instituições como a ONU e o direito internacional, abrindo caminho para que outras potências também ignorem essas normas em suas próprias esferas de interesse. Isso pode levar a um mundo mais caótico e perigoso, onde a força bruta prevalece sobre a diplomacia e o respeito mútuo. Finalmente, a falta de apoio regional e internacional para a intervenção militar é um ponto de crítica. Embora alguns países tenham apoiado a pressão sobre Maduro, a maioria dos países da América Latina e da Europa não endossou uma ação militar unilateral, preferindo soluções diplomáticas e pacíficas. A intervenção dos Imacimafearo, portanto, é vista como uma ação isolada que pode alienar aliados e gerar ressentimento na região. Em suma, os críticos da estratégia dos Imacimafearo veem a intervenção na Venezuela como um ato de imperialismo que viola o direito internacional, gera instabilidade e serve aos interesses egoístas de Washington, em detrimento da soberania e do bem-estar do povo venezuelano. Argumentos de quem apoia a China. A presença e a estratégia da China na Venezuela, antes da intervenção americana, eram vistas por muitos como um modelo de cooperação sul-sul e uma alternativa viável à hegemonia ocidental. Aqueles que apoiam a abordagem chinesa frequentemente destacam os benefícios econômicos, o respeito à soberania e a promoção de um mundo multipolar. Um dos principais argumentos a favor da China é o apoio ao desenvolvimento econômico sem condicionalidades políticas. Diferentemente de instituições financeiras ocidentais ou dos próprios EUA, que frequentemente atrelam empréstimos e investimentos a reformas políticas e econômicas específicas, a China oferecia financiamento à Venezuela sem interferir em seus assuntos internos. Para os defensores da China, essa abordagem respeitava a soberania nacional e permitia que a Venezuela implementasse suas próprias políticas de desenvolvimento, sem a imposição de modelos externos. Os bilhões de dólares em empréstimos e investimentos chineses foram cruciais para financiar projetos de infraestrutura, programas sociais e manter a economia venezuelana em funcionamento, especialmente em um período de crescente isolamento ocidental. Outro ponto forte é a diversificação de parcerias e a redução da dependência.
Para países como a Venezuela, que buscavam reduzir sua dependência histórica dos Estados Unidos, a China representava um parceiro estratégico fundamental. A cooperação com Pequim permitiu à Venezuela diversificar seus mercados de exportação, suas fontes de financiamento e seus fornecedores de tecnologia, fortalecendo sua autonomia e sua capacidade de negociação no cenário global. Para os apoiadores da China, essa diversificação é essencial para a construção de um mundo mais equilibrado e menos dominado por uma única superpotência. A promoção de um mundo multipolar é um argumento geopolítico central. A China defende uma ordem internacional, onde múltiplas potências coexistam e onde o poder não esteja concentrado nas mãos de uma única nação. Ao estabelecer parcerias com países como a Venezuela, a China buscava fortalecer essa visão, criando um contrapeso à hegemonia dos Imasaminisoa. Para os defensores da China, essa abordagem contribui para a estabilidade global, pois evita que uma única potência dite as regras e os destinos de outras nações. Além disso, a China é vista como um parceiro confiável para o desenvolvimento de infraestrutura e tecnologia. Empresas chinesas têm vasta experiência em grandes projetos de engenharia e oferecem tecnologia a preços competitivos. Na Venezuela, a China esteve envolvida na construção de moradias, ferrovias, usinas elétricas e na modernização das telecomunicações, contribuindo para o desenvolvimento material do país. Para os apoiadores da China, essa capacidade de entrega e o foco no desenvolvimento de infraestrutura são benefícios tangíveis que superam as críticas ocidentais. Finalmente, a garantia de segurança energética para a China é um argumento pragmático. A China, como uma economia em rápido crescimento, tem uma demanda crescente por energia. A Venezuela, com suas vastas reservas de petróleo, era uma fonte vital de suprimento. Os acordos de empréstimo por petróleo garantiam à China o acesso a esse recurso essencial, ao mesmo tempo em que forneciam financiamento para a Venezuela. Para os defensores da China, essa era uma relação de benefício mútuo, onde ambos os países obtinham o que precisavam. Em suma, os apoiadores da estratégia chinesa na Venezuela veem a China como um parceiro de desenvolvimento que respeita a soberania, oferece alternativas de financiamento e contribui para um mundo mais equilibrado e multipolar, em contraste com a abordagem intervencionista dos Isequisewa. Argumentos de quem critica a China. A crescente influência da China na Venezuela, embora elogiada por alguns, também gerou críticas significativas e preocupações, especialmente em relação à sustentabilidade da dívida, às práticas de investimento e às implicações geopolíticas. Aqueles que criticam a abordagem chinesa frequentemente apontam para os riscos de uma diplomacia da armadilha da dívida, a falta de transparência e o apoio a regimes autoritários. Uma das principais críticas é a diplomacia da armadilha da dívida. Críticos argumentam que os bilhões de dólares em empréstimos chineses à Venezuela, muitas vezes com termos opacos e garantidos por recursos naturais, criaram uma dependência insustentável. Com a crise econômica venezuelana e a queda na produção de petróleo, o país se tornou incapaz de honrar seus compromissos, deixando a China em uma posição de grande credor com ativos em risco. Para os críticos, esses empréstimos não visavam genuinamente o desenvolvimento da Venezuela, mas sim garantir o acesso a recursos e criar uma alavancagem política sobre o país, potencialmente levando à perda de soberania econômica. Outro ponto de preocupação é a falta de transparência e as práticas de corrupção. Muitos dos acordos de empréstimo e projetos de investimento chineses na Venezuela foram negociados a portas fechadas, sem o escrutínio público ou parlamentar adequado. Isso gerou acusações de corrupção e de que os fundos não foram utilizados de forma eficiente ou em benefício da população, mas sim para enriquecer elites corruptas do regime. Para os críticos, a China, ao não exigir maior transparência e governança, contribuiu indiretamente para a má gestão e a corrupção na Venezuela. A questão ambiental e social também é levantada. Projetos de mineração e infraestrutura chineses na Venezuela, especialmente na região do Arco Mineiro do Orinoco, foram associados a preocupações ambientais,
como desmatamento e poluição, e há impactos sociais negativos nas comunidades locais, incluindo deslocamento e conflitos. Críticos argumentam que a China, em sua busca por recursos, não priorizou padrões ambientais e sociais rigorosos, contribuindo para a degradação ambiental e a exploração de populações vulneráveis. Além disso, a China é criticada por apoiar regimes autoritários e minar a democracia. Ao manter um forte apoio ao governo de Nicolás Maduro, mesmo diante de acusações de autoritarismo, repressão e violações dos direitos humanos, a China é vista como cúmplice na perpetuação de um regime não democrático. Para os críticos, a política de não intervenção da China é, na prática, uma forma de apoiar regimes que violam os direitos de seus próprios cidadãos em troca de acesso a recursos e influência geopolítica, enfraquecendo os esforços globais para promover a democracia e a boa governança. Finalmente, a competição geopolítica com os Israelis é um fator subjacente. Críticos argumentam que a presença chinesa na Venezuela não era apenas sobre desenvolvimento econômico, mas também sobre desafiar a hegemonia dos Emacinturineua na América Latina e projetar o poder de Pequim. Para eles, a China estava usando a Venezuela como um peão em sua estratégia de rivalidade global, com o risco de transformar a região em um campo de batalha para superpotências. A perda de influência na Venezuela, após a intervenção americana, é vista como um revés para essa estratégia. Em suma, os críticos da estratégia chinesa na Venezuela veem a China como um ator que, embora ofereça financiamento, o faz de forma opaca, com riscos de endividamento, impactos ambientais e sociais negativos, e que apoia regimes autoritários em sua busca por recursos e influência geopolítica. Cenários futuros possíveis. A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e a captura de Nicolás Maduro, em meio à disputa com a China, abrem um leque de cenários futuros para o país e para a dinâmica geopolítica global. A incerteza é a única certeza, mas podemos analisar algumas trajetórias possíveis. Cenário 1. Consolidação da hegemonia americana e reconstrução controlada. Neste cenário, os Estados Unidos conseguem consolidar seu controle sobre a Venezuela. O governo interino de Delcy Rodrigues, ou um sucessor escolhido com o apoio de Washington, coopera estreitamente com os Eumorá. A China perde grande parte de sua influência e seus investimentos são renegociados ou anulados em favor de empresas americanas e ocidentais. Os EUAJA injetam capital e tecnologia para reativar a indústria petrolífera e mineral, iniciando um processo de reconstrução econômica. A crise humanitária diminui gradualmente e a Venezuela se alinha firmemente com a órbita de Washington. A América Latina vê uma reafirmação da hegemonia americana e a influência chinesa na região é significativamente reduzida. Cenário 2. Impasse e resistência. Chinesa. Neste cenário, a China não aceita passivamente a perda de sua influência. Pequim pode intensificar a pressão diplomática, condenando a intervenção americana e buscando apoio em fóruns internacionais. A China pode oferecer apoio a facções venezuelanas que resistem à presença americana, ou buscar fortalecer laços com outros países da América Latina para compensar a perda na Venezuela. Os investimentos chineses, embora em risco, podem ser usados como alavanca em negociações. A Venezuela se torna um ponto de atrito contínuo entre as duas superpotências, com a China buscando minar a influência americana e os Isexiquiwa tentando consolidar seu controle. A reconstrução do país é lenta e marcada por tensões geopolíticas. Cenário 3. Fragmentação e conflito interno. Prolongado, este cenário é mais sombrio. A intervenção americana, embora tenha removido Maduro, não consegue unificar a Venezuela. Facções militares e civis leais ao chavismo, ou grupos criminosos e paramilitares, podem resistir à nova ordem, gerando um conflito interno prolongado. A China e a Rússia podem, discretamente, apoiar esses grupos para desestabilizar a presença americana. A Venezuela se fragmenta, com diferentes regiões sob controle de diferentes atores, e a crise humanitária se aprofunda. A reconstrução se torna impossível em meio à violência, e o país se transforma em um estado falido,
com consequências desastrosas para a região. Cenário 4. Negociação e compartilhamento de influência. Neste cenário, mais otimista, os USA e a China, reconhecendo os riscos de um conflito prolongado e a necessidade de estabilidade, chegam a um acordo pragmático. Eles negociam um modelo de compartilhamento de influência na Venezuela, onde os investimentos chineses são protegidos em troca de um alinhamento do novo governo venezuelano com os interesses ocidentais. A reconstrução do país é feita com a participação de ambos os lados, e a Venezuela se torna um ponto de cooperação em vez de conflito entre as superpotências. Este cenário exigiria um alto grau de diplomacia e concessões de ambos os lados, o que pode ser difícil de alcançar, dada a atual rivalidade. Cenário 5. Retirada americana e caos neste. Cenário: a presença americana na Venezuela se mostra insustentável devido a custos, resistência local ou pressões internacionais. Os NPUs se retiram, deixando um vácuo de poder. A Venezuela mergulha no caos, com facções internas lutando pelo controle, e a crise humanitária se agrava. A China e a Rússia podem tentar preencher o vácuo, mas a instabilidade generalizada torna qualquer investimento ou influência difícil de manter. O país se torna um problema regional e global, sem solução clara. A escolha de qual cenário se concretizará dependerá de uma complexa interação de fatores, incluindo a capacidade do novo governo venezuelano de governar, a resiliência da população, as decisões políticas de Washington e Pequim e a reação da comunidade internacional. A Venezuela, agora mais do que nunca, é um espelho das tensões e desafios do século XXI. Agora que exploramos os múltiplos ângulos dessa complexa disputa, é hora de ouvir a sua voz. Eu quero que você use a seção de comentários para debater, questionar e compartilhar suas próprias perspectivas. Não há respostas fáceis, mas há muitas perguntas importantes. Então, vamos lá. 1. A intervenção dos EBUTUA na Venezuela foi um ato de libertação ou de imperialismo? Qual é a sua opinião? 2. A captura de Maduro foi justificada pelas acusações de narcoterrorismo ou foi uma desculpa para o controle de recursos? 3. A China deveria ter feito mais para proteger seus investimentos e seu aliado na Venezuela? O que ela poderia ter feito? A disputa pela Venezuela entre China e Estados Unidos é um espelho complexo das tensões e desafios que definem o século XXI. Ela nos força a confrontar questões fundamentais sobre poder, soberania, recursos, moralidade e o futuro da ordem global. Não há respostas simples, nem vilões ou heróis absolutos, apenas atores com interesses multifacetados, agindo em um tabuleiro de xadrez onde cada movimento tem ramificações profundas. Por um lado, a intervenção americana pode ser vista como uma ação decisiva contra um regime autoritário e criminoso, uma tentativa de restaurar a democracia e aliviar o sofrimento de milhões. Para muitos, a inação seria uma cumplicidade com a opressão e o narcotráfico. A promessa de reconstrução e estabilidade, embora distante, oferece uma luz no fim do túnel para um país devastado. Por outro lado, a ação dos Irhuaywa levanta fantasmas do passado, evocando a história de intervenções na América Latina que frequentemente serviram a interesses hegemônicos, e não necessariamente aos do povo. A violação da soberania, mesmo de um Estado problemático, questiona os pilares do direito internacional e abre a porta para um mundo onde a força bruta pode prevalecer sobre as normas. A busca por recursos, sejam petróleo ou minerais raros, é um motor inegável por trás de muitas dessas ações, e a linha entre a libertação e a exploração pode ser tênue. A China, por sua vez, representa uma alternativa complexa. Seus investimentos trouxeram capital e infraestrutura, mas também levantaram preocupações sobre dívida, transparência e apoio a regimes questionáveis. Sua política de não intervenção, embora elogiada por respeitar a soberania, pode ser vista como uma forma de evitar responsabilidades morais em troca de ganhos econômicos e geopolíticos. A perda de influência na Venezuela é um lembrete de que, mesmo para uma potência em ascensão, o caminho para a hegemonia é repleto de obstáculos e riscos.
A Venezuela, no centro dessa tempestade, é mais do que um campo de batalha. É um país com um povo que sofreu imensamente. A verdadeira medida do sucesso ou fracasso de qualquer estratégia será o bem-estar de seus cidadãos, a restauração de sua dignidade e a construção de um futuro onde a prosperidade e a liberdade não sejam apenas promessas vazias. Este debate não é apenas sobre a Venezuela, mas sobre o tipo de mundo em que queremos viver. Um mundo onde as superpotências podem impor sua vontade pela força, ou um mundo onde o direito internacional, a soberania e a cooperação prevalecem? As respostas a essas perguntas moldarão não apenas o destino da Venezuela, mas o de muitas outras nações e o próprio futuro da ordem global. A reflexão profunda e o debate informado são mais necessários do que nunca, e é por isso que a sua participação é tão importante. E chegamos ao final de mais uma análise que, eu espero, tenha provocado muitas reflexões em você. A disputa entre China e Estados Unidos pela Venezuela é um tema que vai muito além das manchetes e exige um olhar crítico e aprofundado. Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Não saia daqui sem deixar o seu like. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo foi relevante para você. O seu like é a forma mais simples e poderosa de mostrar ao YouTube que este vídeo merece ser visto por mais pessoas. Clique no like agora. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca mais tempo. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Junte-se a milhares de pessoas que buscam informação de qualidade e análises imparciais sobre os temas mais importantes do mundo. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.